Então, o texto que nós separamos é o texto de Isaías 64, versículo 1, apenas este. E o texto diz assim: ó, se fendestes os céus e descestes, se os montes tremessem na tua presença. Vou repetir. Ó, se fendesse os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença. O tema, então, que nós vamos pensar quando os céus se fendem e Deus desce. O profeta Isaías, ele está vivendo um tempo difícil, um tempo de crise. A nação de Israel está passando por momentos conturbados, momentos complicados, né? E esses momentos vão criar uma angústia nacional. Aí nós vamos observar, diante do texto, da narrativa do texto, que é um tempo de esfriamento espiritual, né? O povo de Israel estava completamente frios com o Senhor, distantes de Deus. Nós vamos ver também que é um tempo de apatia. O distanciamento faz com que as pessoas fiquem apáticas, desinteressadas. Outras coisas são mais importantes, né? Outras coisas substituem o fato de estarmos na dependência, buscando e pedindo para que Deus permaneça conosco. E um tempo de completo desânimo. Então Isaías vai estar vivendo, junto com o povo de Israel, 3 aspectos que são muito relacionados ao tempo da nossa atualidade. Uma frieza espiritual, uma apatia em todos os aspectos e um desânimo. Nós vemos isso muito latente na vida das pessoas hoje, em todas as circunstâncias, em todos os níveis, em todas as esferas. E isso é uma preocupação. Então, uma das questões que Isaías estava vivendo naquele instante, naquele momento, é que ele via o povo seu, o povo de Israel, totalmente distante de Deus. E essa distância de Deus fez com que, na verdade, existisse aquela frieza espiritual, porque todos aqueles que se separam de Deus se esfriam, eles ficam completamente apáticos a tudo aquilo que Deus fala e faz, e muitas vezes o desânimo cria um mal-estar generalizado em todos os aspectos. Então, o profeta Isaías, ele pode, diante do texto, nos ajudar com aquilo que nós estamos vivendo hoje. Ao invés deste homem ficar abatido diante de tudo aquilo que ele está vivendo e vendo, ao invés de Isaías ficar desolado porque o povo decidiu viver frio, apático e desanimado, ao invés deste homem ficar desanimado diante do quadro vivido pela nação, o profeta então vai buscar em Deus e vai advertir o povo para um reavivamento. Meus irmãos, uma das coisas que mais a igreja do Senhor Jesus precisa hoje é ter a compreensão que nós precisamos estar vivos, revividos em Cristo. Portanto, então, o contexto do reavivamento ou reavivar é a ação ou o resultado de rememorar, de avivar uma lembrança, de voltar a lembrar, a recordar, a reviver os fatos que marcaram a vida do povo de Israel. Então, o reavivamento é relembrar, reviver tudo aquilo que a palavra do Senhor nos diz, nos aponta e nos mostra. E isso, nós precisamos ter isso latente sobre as nossas mentes. Então, nós precisamos ver, né, e compreendermos que esses conceitos e princípios precisam estar arraigados à nossa vida, à nossa maneira de ser. Então, não é uma circunstância, um momento ou um fato que vai fazer com que eu me desanime, vai fazer com que eu me esfrie, vai fazer com que eu fique apático. E Isaías, então, ele vai buscar restaurar a vida espiritual
do povo de Israel. O profeta, então, ele chega no capítulo 64, no final do seu livro, e ele então vai dizer e vai buscar e vai chegar no auge do seu clamor. E aí nós vamos ver o início do Salmo 64, dizendo assim, do livro, do texto, né, do capítulo: ó, se fendesse os céus, e o Senhor desceste, os montes iriam tremer diante da sua presença. Eu não tenho dúvidas de que a maior necessidade nossa, como igreja, é que nossas vidas, a minha vida, que nós reconheçamos a total e absoluta urgência da necessidade da manifestação de Deus em nós. Na nossa vida, na nossa visão, na nossa postura, na nossa atitude. Então Isaías vai trazer luz às nossas mentes, nos dizendo que nós precisamos restaurarmos, revivermos, relembrarmos tudo aquilo que Deus tem escrito, dito e apontado para as nossas vidas e que por algum motivo ou por alguma circunstância nós esquecemos. Então nós precisamos entender que esses elementos dessa compreensão, eles fazem tão necessários que muitas vezes nós corremos o risco de nos tornarmos um povo de Israel à medida que nós não tivermos a compreensão de quem é o Deus a quem servimos. E aí, muitos ficam desolados, perdem o entusiasmo, perdem o fervor, perdem a alegria, perdem o senso da manifestação da presença de Deus em nossas vidas. Aqueles que já são mais antigos na vida cristã vão entender, e até mesmo os que são mais novos na caminhada com o Senhor Jesus, antigamente nós conversávamos com alguém e perguntávamos se ele ia a alguma igreja ou se ele seguia alguma questão. A pessoa dizia que ele era de tal denominação, mas ele não era praticante, né? Ele se dizia religioso, mas ele não era assíduo. E nós hoje vivemos isso. Pessoas que se dizem religiosas, que dizem depender ou seguir uma determinada denominação, mas que na verdade eles só vão lá uma vez por ano e olhe lá, ou quando são convidados, ou porque tem algum evento. Então isso não é relacionamento, isso não é vida com Deus. Vida com Deus é vida diária, vida de busca, vida para que verdadeiramente possamos vencer os desafios que nós temos em vida, né? Então eu estou convencido de que a verdadeira oração, que caracterizada por essa palavra, ó, se fendesse os céus e descestes, é porque, na verdade, a manifestação profunda do desejo, a profunda compreensão que nós precisamos de uma intervenção de Deus sobre nossas vidas. E isso está diante dos nossos olhos. Por isso nós precisamos ter um clamor intenso, porque nós vamos ter a compreensão de que a nossa alma grita. A quantidade de pessoas desesperadas, quantidade de pessoas que estão à busca e não encontram. Por isso que nós precisamos entender, e o homem precisa reconhecer a falência dos seus recursos, reconhecer a falência espiritual do povo. E isso está nítido. Hoje nós não temos classe social, hoje não temos a questão de recursos, hoje nós estamos nivelados de maneira igual por causa de um vírus invisível que ninguém vê. Mas que na verdade vidas estão sendo ceifadas porque as pessoas não conseguem reconhecer a falência dos seus recursos. Nada mais é do que Deus mostrando para nós que, na verdade, nossa arrogância muitas vezes nos distancia das respostas que Deus tem para os nossos corações. Nós não precisamos de coisas, porque coisas não resolvem, não tratam, não trazem nada.
Mas, na verdade, nós precisamos da presença manifesta de Deus sobre as nossas vidas. Essa presença manifesta de Deus vai nos mostrar o que verdadeiramente Deus quer nos dizer, quer nos mostrar e quer nos ensinar. Muitas coisas acontecem em nossas vidas como elemento didático de Deus, de aprendizado. Deus vai nos inscrever no deserto da vida para que nós possamos aprender a depender dele em todos os aspectos. Não adianta ter um discurso. Muitas vezes as pessoas dizem que creem, mas quando chega na hora prática, esse crer ele se dissolve e as pessoas muitas vezes percebem que sua fé, o que creem, como creem, da forma que creem, não é substanciosa. Então, esse é o momento de nós colocarmos em prática tudo aquilo que nós anunciamos, falamos e defendemos. O povo de Deus, ele precisa estar buscando ao Senhor intensamente, ajoelhados, buscando: Deus, mostra-nos o teu querer, a tua vontade, porque à medida que o povo de Deus clamar, o agir de Deus vai vir como resposta sobre as nossas vidas. Ele vai dar a cura, ele vai iluminar a mente dos médicos para que eles possam encontrar a resposta. Outros vão trabalhar para que a medicação aconteça. E aí nós vamos aprender que verdadeiramente Deus está no controle. Mas isso só acontece quando realmente nós confessarmos e confiarmos plenamente no Senhor, não como um discurso, mas sim como princípio de vida. Então eu separei aqui diante desse texto e gostaria de destacar 3 lições que Isaías vai nos ajudar. Dentro da presença manifesta de Deus, Deus vem e nos traz a resposta. E a resposta da presença manifesta de Deus vem através da oração. Isaías compreende que Deus vem com sua manifestação esplêndida em resposta de oração. Então minha pergunta para você é: como você tem tratado e como você tem vivido esse tempo? Você tem buscado separar um tempo de oração com Deus para que verdadeiramente você possa entender a presença e a ação manifesta de Deus? Sempre foi assim. Se você pegar toda a história de Deus com relação ao seu povo, sempre vai existir a ação manifesta de Deus. Deus se manifesta como? Com o seu poder, fazendo notório o seu nome em resposta às orações do seu povo. Meus irmãos, se nós fizermos uma linha, nós vamos ver que todas as vezes que o homem inflama com o seu pecado, seja ele nas manifestações populares, todas as vezes nós temos tragédias de todas as maneiras e todas as formas. Só que desta vez, nós não temos uma ação localizada, nós temos uma ação generalizada. Por quê? Porque Deus quer manifestar o seu poder, fazendo notório o seu nome em resposta à oração do seu povo. Somos nós que vamos estar intercedendo para a manifestação de Deus. É pela oração que nós conectamos a fragilidade, a fraqueza humana, à onipotência divina. Então, separe um tempo seu para a oração, para o clamor, para buscar, para pedir, para que Deus possa agir, a fim de que nós possamos entender que nós precisamos colocar a nossa vida no altar de Deus. Nós precisamos colocar a nossa nação no altar de Deus. Nós precisamos colocar a América Latina no altar de Deus. Nós precisamos colocar o mundo no altar de Deus. E isso é algo sério. Você, seu mundo, seu trabalho, sua vida parou para que você verdadeiramente possa realizar isso e fazer isso. Por isso, então, nós precisamos entender que, como igreja, os céus se movem e o inferno treme quando as coisas extraordinárias acontecem na terra. Então, meus irmãos, uma das coisas que nós precisamos compreender como povo de Deus, como igreja, quando a igreja ora,
E isso é importante você ter em mente. Isaías tinha em mente isso. Isaías promovia isso com relação ao seu povo. Quando o povo ora, o céu se move. Quando você ora, o inferno treme. E as coisas extraordinárias acontecem. Fruto de oração. Nós temos uma ferramenta maravilhosa, dada por Deus, uma conexão nossa ao altar do Todo-Poderoso, mas nós muitas vezes não aplicamos isso na nossa vida, porque na verdade temos dificuldade de entender e compreender isso de maneira mais profunda e objetiva. Então Isaías não pede prosperidade. E interessante, Isaías não pede nem saúde, mas Isaías também não pede sucesso para o seu ministério, nem o reconhecimento dos homens, muito diferente daquilo que a gente pede em oração. E é muito interessante como nós oramos. Nós oramos, pedimos coisas, pedimos prosperidade, pedimos saúde, pedimos sucesso, pedimos reconhecimento. E isso é nossas orações. Mas, na verdade, Isaías vai nos ajudar nesse texto para nos dizer o seguinte: Isaías vai pedir a presença manifesta de Deus. E isso é o mais importante de qualquer outro elemento. O que nós precisamos hoje, como igreja, como povo, como vida, como nação, como todos, é a presença manifesta de Deus. Anseia-se por uma manifestação poderosa de Deus, a ponto dos montes mais sólidos tremerem diante da sua presença. Então nós não estamos pedindo uma presencinha, nós estamos dizendo da presença manifesta do Todo-Poderoso. Hoje não existe um homem poderoso. Hoje não existe nação poderosa. Hoje nós temos um monte de gente com um monte de coisa que não presta para nada, porque se não tiver ação de Deus, não tem vida. Então nós temos hoje aproximadamente uma quantidade enorme de pessoas que estão morrendo, e a angústia é que não se consegue fazer nada. Por quê? Porque a resposta está em quem? Em Deus. E enquanto não clamarmos e pedirmos a manifestação poderosa de Deus, essas circunstâncias vão permanecer. Quando Deus se manifesta, aquilo que parece inabalável é sacudido diante dos seus alicerces. E isso é uma verdade absoluta. Por isso, ninguém pode resistir à presença manifesta de Deus. Ninguém pode duvidar da existência e do todo poder de Deus quando ele fende os céus. Então, meus irmãos, uma das coisas importantes que nós precisamos ter em mente, e Isaías está nos ajudando para isso, é que nós precisamos orar, nós precisamos pedir, nós precisamos buscar e buscarmos nas nossas orações a presença manifesta de Deus, para que Ele venha ao nosso socorro e Ele venha com o seu auxílio, com o seu poder, para auxiliar-nos diante daquilo que nós estamos vivendo. A arrogância do homem vai fazer com que, na verdade, nossas situações são menos piores. O segundo elemento que o texto vai nos ajudar, a presença manifesta de Deus é uma expressão do seu poder irresistível. O poder de Deus é um poder irresistível. Quem pode deter o braço do Todo-Poderoso? Deus, quando ele se manifesta. Por isso, meus irmãos, o texto é muito claro nessa questão. Os pecadores mais duros e insolentes se derretem como cera no fogo, diante do poder irresistível de Deus. As nações mais assudadas reconhecem que Ele é Deus e vão ter que se dobrar diante do seu poder. Esta verdade é vista no fato da igreja estar rememorando, revivendo, reavivando em sua mente aquilo que Deus realizou, aquilo que Deus fez, porque Deus não mudou. Deus permanece igual, do mesmo jeito, da mesma maneira, da mesma forma. Somos nós que não colocamos
a nossa total confiança nele por causa da nossa frieza espiritual, por causa da nossa apatia e por causa do nosso desânimo. Então, uma das questões que seria importante lembrarmos, onde quer que Deus fendeu os céus e desceu, homens outrora escravos do pecado foram libertos. O texto bíblico nos aponta essa verdade de maneira clara e lúcida. Onde Deus fendeu os céus e desceu, os homens escravos pelo pecado foram libertos. E é libertação de pecado até hoje. É o homem que muitas vezes quer dizer que ele pode resolver o seu problema sozinho. Arrogância. Mas na verdade ele é falido pelo pecado. Não há nada que ele possa fazer. Só Deus pode. E ele precisa reconhecer. Tirar o seu orgulho e permitir com que ele reconheça que só Deus pode verdadeiramente agir sobre sua vida. Nações mergulhadas nas trevas são arrancadas desse berço da escuridão para se voltar para o Senhor. O que nós vemos de nações vivendo em trevas, dissimulando as trevas de todos os lados, de todas as circunstâncias, vão ter que reconhecer que verdadeiramente o Senhor Jesus é aquele que pode salvá-los dessas circunstâncias, dessa situação. Quando Deus fende os céus, isso se torna tão notório que é impossível negar seu poder e impossível resistir à sua graça. Vou repetir. Esse aspecto, ele precisa ser evidenciado. E isso precisa ficar em nossas mentes. Quando Deus fende os céus, isso só se torna tão notório que é impossível negar seu poder e é impossível resistir à sua graça. Nós precisamos, como igreja do Senhor Jesus, reconhecermos que é impossível. Impossível negarmos o poder de Deus. Nós não podemos brincar com as coisas do Senhor. Deus não brinca de salvação. Jesus não brinca de ter morrido na cruz. Jesus não brinca de derramar o sangue dele como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele, então, com o seu poder, vem, ele priva, sim, do seu poder como Deus, para que ele viva as circunstâncias, para que nós pudéssemos ser salvos, e é impossível resistir à graça. Maravilhosa graça, graça de Deus, graça irresistível. Muitas vezes a gente canta, mas essa verdade não é prática em nossas vidas. Por isso, Deus pode fazer mais em um dia de avivamento do que conseguimos fazer em anos de trabalho dedicados como força da nossa carne. Então, na verdade, nesse momento que nós estamos vivendo, é um momento para a gente poder parar e pensar assim, que Deus ele está nos dando a oportunidade de vivermos essa circunstância, né? Vivermos essa questão, para que possamos compreender que Ele está no controle. Não existem igrejas que estejam no controle, existem líderes que estão no controle, é Ele que está no controle. E como Deus está no controle, Ele está nos dizendo, Ele está nos mostrando, Ele está falando que verdadeiramente nós precisamos dessa manifestação do Todo-Poderoso. Por isso, então, meus irmãos, a presença manifesta de Deus é uma expressão do seu poder irresistível. Mas nós precisamos também entender que a presença manifesta de Deus, ela acontece através da oração e da sua resposta às nossas orações. Então nós temos que orar e buscar e pedir que Deus possa estar conosco, nos ajudando, porque nós somos carentes da sua misericórdia. Muitos viram as costas para Deus. E isso nós temos visto, a mídia tem colocado isso de todas as formas, de todos os aspectos, que as pessoas têm virado as costas para Deus. Os incrédulos escarnecem de Jesus Cristo. E você pode buscar essas notícias em todos os lugares. As pessoas virando as costas para Deus, as pessoas brincando com as coisas sérias, as pessoas, os incrédulos, escarnecendo de Cristo e escarnecendo daqueles que servem ao Senhor Jesus. Mas o pior disso não são somente essas pessoas que são incrédulas, mas até a mesma igreja que deve professar seu nome e proclamar a sua palavra,
mergulho num sono de apatia. Hoje as pessoas vivem nas igrejas discutindo um monte de coisas que não vão levar a lugar nenhum. As pessoas vivem falando de coisas que não são necessariamente importantes, e aquilo que verdadeiramente não vivem. Porque elas estão apáticas, desinteressadas. Quando você fala hoje que você quer ensinar, que você quer dar conhecimento, que você quer aprofundar biblicamente, as pessoas não se interessam mais por isso. Porque elas querem ir para a igreja por uma mensagem que mexe com o seu ego, com as suas emoções. Elas precisam ser arrepiadas, ao invés delas saírem de lá desafiadas. Desafiadas para viver uma vida que o Senhor Jesus quer para elas. Mas elas preferem sair arrepiadas, porque saiu da porta, entrou no carro, foi embora, esqueceu até mesmo por que se foram arrepiados por alguma coisa. Por isso, então, nós vivemos o sono da apatia, em que nós encontramos pessoas querendo mandar, pessoas querendo ser o dono da igreja, ao invés de verdadeiramente permitir que o cabeça da igreja, Cristo, cuide da sua igreja. Mais do que reconhecimento dos homens, precisamos ver os céus rasgados e Deus descendo para manifestar ao mundo o seu poder. E isso não está longe. Muitas vezes nós vivíamos falando sobre a volta de Jesus e as pessoas ficavam interessadas, impactadas. Mas hoje nós estamos vendo isso de maneira muito clara e evidente. A volta de Jesus não está tão distante quanto alguns imaginam que esteja. Por quê? Porque todos os fatos que nós estamos vendo hoje, todas as circunstâncias que estão à volta, estão apontando para isso. E até agora, você não acordou para isso. Porque você continua frio espiritualmente, continua apático, desanimado, porque um líder religioso fez alguma coisa, um membro da igreja falou alguma coisa. Então você tomou a decisão de ficar apático, ficar desolado e ficar desanimado. Só que isso não vai resolver nada. Sabe por quê? Em dado momento, você vai estar diante do Todo-Poderoso, né? Diante de uma audiência com Ele, e você não vai ter como dizer para Ele que você tem todos esses elementos porque alguém fez alguma coisa por você, por causa de você. Porque cada um responde por si. Pense nisso. Você vai dar conta dos seus fatos, dos seus atos. Ninguém vai responder por você. Agora a pergunta é, se você hoje encontrasse com o Todo-Poderoso e Ele dissesse para você que você viveu uma vida medíocre, o que você vai dizer para Ele? Essa mediocridade foi você que decidiu viver, porque Ele te deu todas as oportunidades para você viver melhor. Terceiro elemento para a nossa reflexão sobre o texto de Isaías 64:1. A presença manifesta de Deus traz glória ao próprio Deus e ânimo para a sua igreja. Quando Deus desceu ao Sinai, aí nós vamos ver a presença, a manifestação da presença do Onipotente. Quando Deus desceu ao Sinai, as rochas derreteram e se fenderam diante do poder dele. Tanto é que ele chega para Moisés e diz assim, Moisés, tira a sandália porque esse lugar que você está pisando é santo. Quando Deus desceu no Pentecostes, as nações reunidas de Jerusalém se reuniram atônicas e foram impactadas com o poder da palavra proclamada pelos discípulos através do poder do Espírito Santo. Irmãos, nós temos o Espírito Santo. Cadê essa palavra proclamada com poder? Não isso que o pessoal diz por aí, ou essas manifestações absurdas de pessoas dizendo coisas que na verdade não vão levar a lugar nenhum. Mas sim a verdadeira manifestação da ação do Espírito Santo, de onde que a igreja vive o que prega, e as pessoas que conhecem a igreja se convertem pelo evangelho que elas vivem. Quando nós estudamos sobre a comunidade do discípulo amado, e quando Jesus pregava, os discípulos pregavam, por que as pessoas se convertiam? Porque via na vida deles, no jeito deles, na forma deles, uma maneira que eles queriam viver aquilo. Hoje as pessoas dizem que elas ouvem de Jesus, entendem de Jesus, compreendem Jesus, mas o Jesus é bom para você e não para ela. Então tem alguma coisa errada conosco. Porque nossa vida precisa produzir na vida do outro o desejo dele viver o Jesus que eu vivi em mim. Quando Deus desceu ao Pentecostes, as nações reunidas em Jerusalém se reuniram atônicas e foram impactadas com o poder da palavra do Espírito Santo.
partir dali, o Evangelho, de forma serene e irresistível, alcançou todos os cantos do mundo. Meus irmãos, está faltando isso para nós. Está faltando que nós possamos ter um coração com vontade de falar, de anunciar, de dizer, porque as pessoas estão sedentas. Essa história de que as pessoas não querem ouvir é mentira. As pessoas estão buscando, clamando, pedindo. E nós estamos com a verdade fechada em nossos corações, não querendo dividir com ninguém. E isso faz com que, na verdade, muitos não sejam alcançados, não porque Deus não quer, mas porque muitas vezes você é o impedimento dessas pessoas. Quando Deus fendeu os céus, as nações foram sacudidas pelo poder do Espírito Santo e multidões, outrora mortas em seus delitos e pecados, correram ávidas por um abraço do Senhor Jesus. Por isso, meus irmãos, nós precisamos, em todas as circunstâncias, lembrarmos que quando se fendeu os céus, várias coisas aconteceram. Quando Deus fendeu os céus, igrejas ergueram-se das cinzas e missionários saíram para os mais profundos e longínquos horizontes do mundo, levando a esperança do Evangelho. Nós precisamos fazer isso. Precisamos de pessoas que tenham o mesmo sentimento, o mesmo desejo, o mesmo querer de invadir o mundo falando de Jesus. E muitas vezes nós temos uma preguiça tremenda de falar para as pessoas que estão à nossa volta. Quando Deus fendeu os céus e desce, o mundo é impactado, a igreja é reavivada diante das verdades que possuem, e os corações mais endurecidos se derretem, reconhecendo que só o Senhor é Deus. Isaías diz todas essas verdades em 64:1. Oh, se fendesse os céus e descestes, se os montes tremessem na tua presença. Portanto, uma das coisas importantes que você precisa ter em mente, dentro da presença manifesta, ao invés de ficar abatido, reclamando, e a palavra reclamar tem o aspecto de clamar 2 vezes, e dentro desse aspecto, se a vida sempre vai me dar mais do mesmo, quanto mais reclamar, pior vai ficar. Por isso que a sua vida não muda, por isso que as coisas ficam cada vez piores, porque você só reclama, reclama, reclama. Reclama de falta de saúde, você tem menos saúde. Reclama de falta de dinheiro, você tem menos dinheiro. Mas o que a palavra diz? Em tudo dai graças. Porque à medida que você dá graças, a sua mente reconhece que você tem uma alegria por aquilo, e, na verdade, a vida começa a mudar a sua história, porque você tem um coração agradecido. Por isso que aquele texto, em tudo dá graça, não está lá por acaso. Ao invés de ficar abatido, ao invés de você ficar desolado, ao invés de você ficar desanimado diante do quadro vivido por nossa nação e nosso mundo hoje, você precisa ter essas questões evidenciadas na sua mente. Diante da presença manifesta de Deus, ore, porque Ele responde oração. Diante da presença manifesta de Deus, busque, porque a expressão do seu poder virá. E diante da presença manifesta de Deus, a glória do próprio Deus é ânimo para a igreja. Por isso, uma das coisas que nós precisamos entender como igreja do Senhor Jesus, nós estamos distantes fisicamente, mas unidos espiritualmente. A igreja do Senhor Jesus nunca teve tão unida, tão forte, tão próspera, diante dos fatos que nós estamos vivendo. Por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso, Ele vai fender os céus e vai fazer toda a terra estremecer diante da sua presença. Mas nós, como povo de Deus, precisamos ter essa compreensão, buscar a oração, buscar o seu poder, glorificar e o ânimo da igreja, porque nós sairemos dessa circunstância fortalecidos, edificados, maduros e avançaremos, porque Deus tem grandes propósitos para as nossas vidas. E essa circunstância e esses elementos, eles são primordiais para a nossa vida em todas essas questões.
texto de Isaías nos ajuda a compreender que muitos frágeis espiritualmente, apáticos e desanimados, precisam verdadeiramente entender que Deus está no controle de todas as coisas, como sempre teve e sempre terá. E nós precisamos estar firmemente firmados diante dessas verdades que estão diante dos nossos olhos e que nós não podemos esquecer, mesmo diante das circunstâncias que estamos vivendo. Por isso, aprenda com a circunstância, aprenda com o momento, reconheça o poder de Deus, reconheça o seu pecado, reconheça a necessidade que você precisa de Deus, reconheça que somente Deus pode vir ao seu encontro, e quando você estiver diante dele, ele vai chamá-lo de filho. Filho. E eu estava aguardando por você. João 14:1 vai nos ajudar muito nessa questão. Eu vou para a casa do meu pai, preparar lugar, e quando tudo estiver pronto, eu voltarei para vos buscar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Promessa dele. Então não é vírus, não é calamidade, não é confusão que vai nos tirar essa certeza e essa convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. Mas Deus nos colocou no deserto porque nós precisamos aprender essas lições em nossas vidas. Quem é Ele? Quem Ele faz? Como Ele faz? De que forma Ele faz? É essa circunstância que nós precisamos ter em mente. Virão outros problemas, fora esses. Esse não é o primeiro e não vai ser o último. Mas o que nós precisamos ter em mente é o poder de Deus sobre as nossas vidas. Por isso, então, meu amigo,